Previdência privada ou tesouro direto? Qual o melhor ativo para minha aposentadoria? Recebemos essa pergunta dia sim e dia também nos nossos directs aqui das nossas mídias sociais. E nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre qual o melhor ativo para a sua aposentadoria, para o seu futuro. Mas antes, já curte esse vídeo aqui, vai e se inscreve no nosso canal para você ser avisado de todos os conteúdos que nós publicamos aqui. Bom, a primeira parte que eu preciso explicar para todos vocês é que quando nós falamos aqui de tesouro direto, nós estamos falando de uma gama muito grande de possibilidades. O tesouro direto é o local onde você compra, é o balcão de negociação, digamos assim, onde você compra os títulos públicos federais. E lá nós temos basicamente três tipos de títulos com três indexadores diferentes. O primeiro deles, o Tesouro Selic, que é o ativo recomendado para reserva de emergência. Ele rende 100% do CDI. Nós temos o Tesouro Pré-fixado, que como o próprio nome dele diz, rende pré-fixado. Então quando você compra lá e ele diz que vai render 12% ao ano, ele vai render 12% ao ano se você carregar até o vencimento. E nós temos o Tesouro IPCA, que também foi o ativo utilizado para o Tesouro Renda Mais, que é principalmente o título público que mais concorre, digamos assim, com a previdência privada, pois ele costuma render IPCA mais uma taxa, ou seja, IPCA mais 5, IPCA mais 6. E toda vez que o IPCA mais 6 aparece na tela do Tesouro Direto para o Tesouro IPCA ou para o Tesouro Renda Mais, os investidores começam a perguntar: olha, eu ouvi falar que tá IPCA mais 6, é uma boa, eu compro tudo de IPCA mais 6 para fazer minha carteira, o que é melhor? Bom, vamos lá. Primeiro, IPCA mais 6 é uma boa rentabilidade? Sim, eu acho que é uma boa rentabilidade sim. Sem dúvida alguma, você vai construir um bom patrimônio investindo dessa maneira. Só que aqui eu preciso trazer um ponto de preocupação. Quando você compra apenas ativos de IPCA mais uma taxa pré, você não tem nenhuma diversificação na sua carteira. Você está correndo apenas um risco de mercado, que é o risco do IPCA e o risco do pré. Então, se o seu patrimônio crescer, por exemplo, IPCA mais 6 ao ano, e o IPCA for de 6%, seu patrimônio cresceu 12%. Só que se ele render IPCA mais 6 ao ano e o IPCA for de 100%, legal, ele cresceu 106%. Só que concorda comigo que o crescimento real ficou muito limitado vis-à-vis o crescimento da inflação? Você começa a ver o seu dinheiro não crescer da maneira adequada? Se você tiver uma carteira diversificada de investimentos, você consegue capturar geração de receita, ou seja, o alfa, ou seja, esse mais 6, você consegue capturar de maneira mais diversificada e eventualmente até maior. Quando você compara isso com uma carteira estruturada, uma carteira de alocação diversificada, como por exemplo é a Previdência da Arca, você pode buscar e vai buscar provavelmente no longo prazo uma rentabilidade superior a esse IPCA mais 6 e tendo vários fatores de risco. Vamos imaginar aqui um cenário de estresse. Imagine que o Brasil vá para o saco. O Brasil vire o que a Argentina virou agora há pouco tempo, né? Um país com hiperinflação ou uma Venezuela da vida. Você só tem IPCA mais na sua carteira ou Tesouro Renda Mais na sua carteira. Olha que tragédia. A moeda desvaloriza pra caramba e tudo que você tem na mão não vale mais muita coisa. Por mais que você tenha tido a correção da inflação nos seus investimentos, não vale mais muita coisa, porque tudo que você for comprar vai estar valendo em dólar e a sua moeda não vale nada contra o dólar. Vale perceber que na Argentina mesmo, as pessoas chegam lá com notas de dólares e ficam milionárias, porque realmente o dinheiro não vale nada da Argentina. O peso argentino não vale nada hoje comparado a uma moeda forte. Enquanto, se você tivesse investido numa carteira diversificada, comprando negócios, né, ou seja, ações, fundos imobiliários, ativos internacionais com exposição cambial, você teria se protegido muito mais do que apenas comprando IPCA mais uma taxa, como é o Tesouro Renda Mais. Bom, mas agora que você entendeu essa dinâmica, né, do que eu acho que é melhor, eu particularmente prefiro uma carteira diversificada, eu acho que concentrar num único fator de risco é preocupante. Eu vou citar para vocês quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma das duas opções, ou seja, a Previdência e o Tesouro Direto. Bom, no Tesouro você tem algumas vantagens. Primeiro, a segurança do governo, né? O governo é o credor, ou seja, quem vai te pagar esse valor é o governo. E vale lembrar, o governo pode emitir papel moeda para pagar o que ele quiser, então ele só dá calote se ele for muito mal intencionado. Então, primeiro, a vantagem é essa. Segunda vantagem, quando você compra o título, você já sabe a rentabilidade que você vai receber. Comprou IPCA mais 5, vai receber IPCA mais 5. IPCA mais 6, vai receber IPCA mais 6. Porém, aqui tem um risco que isso só é válido e só é verdade se você levar até o vencimento do ativo. Antes do vencimento, ele pode sacudir para tudo que é lado, pode acontecer de tudo. Mas se você carrega até o vencimento, você vai receber o que foi combinado. E por fim, a liquidez, né? O Tesouro, ele é obrigado a recomprar de você. Então o governo vai comprar. Você quer vender, vai ter comprador. Você não vai ficar com esse dinheiro parado na sua mão. Agora, quais são as desvantagens aqui do Tesouro Direto, né? Primeiro, alta volatilidade. O Tesouro IPCA ou Tesouro Renda Mais, para prazos mais longos, né? 20 anos, 30
30 anos, eles costumam ter volatilidade superior à da bolsa até, tá? Então você está comprando uma renda fixa, mas que sacode igual a bolsa. E com isso traz outra desvantagem, que é a possibilidade de perda de capital. Quando você investe nele, se você for vender no momento que ele está se desvalorizando, você pode perder o seu dinheiro. Então você tem que ter muito cuidado em comprar um ativo que você vai carregar até o vencimento. E um outro ponto que joga muito contra, eu já citei um pouquinho antes para vocês, é a concentração. Você está apenas em um fator de risco. Você não está investindo em uma carteira diversificada. Seu fator de risco é IPCA mais o pré. Se algo acontecer jogando contra esse mercado, você vai perder dinheiro também, você vai sofrer no relativo aos outros indexadores. Agora falando da previdência, né? Quais são as vantagens? Primeiro, menor alíquota de imposto de renda, ela pode chegar até 10%. Segundo, não tem come cotas, aquela antecipação de imposto a cada 6 meses que você vê num fundo de investimento ou toda vez que você precisa sacar de algum investimento. Terceiro, você pode mudar a estratégia e essa é uma coisa muito interessante. Imagine que você comprou um fundo de previdência de ações e você definiu que você quer agora diminuir a posição em ações e quer comprar mais renda fixa. Você não precisa sacar, pagar imposto e reinvestir. Você faz a portabilidade parcial do seu plano. Pega 20, 30% do seu plano de previdência e troca por um de renda fixa. Agora você quer voltar para a ação, você vai lá e volta. Isso tudo sem gerar nenhum custo. E uma outra vantagem muito clara, e aí ficou muito óbvio aqui para vocês, é a diversificação. Você pode, comprando, por exemplo, o fundo Arca Multimercado, ter 4 classes de ativos, milhares de ativos com um único investimento. Então você não está preso ao risco do governo brasileiro e também ao risco do IPCA mais uma taxa pré. E, para não falar que tudo são flores em previdência, eu trouxe para vocês também aqui algumas desvantagens, né? Primeira desvantagem é que no curto prazo a alíquota de imposto é maior. Quando eu disse para vocês que a gente pode pagar menos imposto, 10%, por exemplo, no longo prazo para alíquota regressiva, eu estou falando para aportes superiores a 10 anos. Agora, se você precisa sacar com 1, 2, 3 anos, você vai pagar alíquotas muito maiores, começam em 35%, acima de 2 anos, por exemplo, seria 30% de imposto. É muito mais do que, por exemplo, no Tesouro Renda Mais, que você já estaria com uma alíquota de 15%. Então você precisa ficar atento que quando você investe em previdência, você está falando de uma previdência de longo prazo. E a segunda desvantagem, ela tem muito mais a ver com o mercado, que são previdências muito ruins que existem. Os bancões fizeram o favor de estragar o produto, lançando várias previdências que cobram taxas absurdas para alocações que não fazem o menor sentido. E com isso, o produto acabou ficando um pouquinho queimado. Mas nós da Grão já mostramos para vocês diversas vezes que a previdência privada é um excelente investimento e que basta você escolher bem para poder aproveitar todos os benefícios dela. Bom, como eu já deixei muito claro para vocês no início, né, escolher entre previdência ou tesouro, eu escolheria para previdência. Só que você não precisa ter apenas um deles. Você pode ter um pouco dos dois. Compra um pouco mais da previdência, um pouco menos do tesouro. Monte a sua carteira da forma que você gostar. O ativo é bom, não estou dizendo que ele é ruim, eu só prefiro o outro, porque eu vejo mais possibilidades de você investir, mudar e conseguir fazer uma alocação melhor. E além disso, você também pode ter só previdência e dentro da própria previdência ela já ter o tesouro, né? No caso da nossa previdência, nós não temos o tesouro IPCA, nós usamos outras estratégias de renda fixa, mas certamente há previdências no mercado que utilizam o tesouro, o NTN-B, por exemplo, né, que é o tesouro IPCA tradicional, na sua alocação. Então você também pode ter essa opção buscando o veículo previdenciário para fazer essa alocação e ainda pagando menos impostos. Mas aqui fica uma dica, se você tomou a decisão de ir para o tesouro IPCA, cuidado com o efeito manada. Não vá comprar quando todo mundo está falando, não, tá bom, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. Estude, entenda o mercado, entenda por que está naquele preço, qual a dinâmica que está acontecendo antes de investir o teu suado dinheiro. Porque, por mais que pareça, a renda fixa não é fixa. O tesouro IPCA tem muita volatilidade. Ele sacode bastante, o preço sobe e cai mais do que as ações. Então, cuidado com a falsa sensação de segurança quando você está comprando uma renda fixa, pois não é bem assim. Com exceção do Tesouro Selic, todas elas dão as suas sacudidas e de vez em quando com muita força. Pessoal, então se vocês gostaram desse vídeo, novamente aquele pedido, compartilhe esse vídeo aqui para que esse conteúdo chegue em mais pessoas, para que mais investidores possam entender se é melhor investir pela Previdência ou investir pelo Tesouro Direto, pelo Tesouro IPCA, né, pelo Tesouro Renda Mais e conseguir ter um futuro mais sólido, mais saudável, com as finanças em ordem. Ajude aí, por favor, a divulgar este conhecimento. E é isso, pessoal. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo aqui no canal.